Doutor, esse menino tá tossindo demais, tem que dar um xarope para ele. E aí, mami, papi curioso, será que pode dar xarope para criança? É isso que eu vou te contar e ainda mais quando se preocupar com a tosse dessa criança. E vou te falar ainda o melhor medicamento para criança em casos de tosse. Fique aí, esse é o Pai de Kids, eu sou o Dr. Gildo, roda a vinheta. Primeiramente, a gente deve saber o porquê que existe a tosse. A tosse nada mais é do que um reflexo de defesa que impede que as coisas vá para o pulmão, ou seja, pode ser micro-organismo, alimentos, corpos estranhos, qualquer coisa que seja. Por isso ela é muito importante e a gente não pode abolir ela totalmente quando ela acontece. É certo que a tosse, ela também está presente em várias doenças, mas eu vou falar mais um pouquinho para você quando você deve se preocupar. Crianças normais, portanto, tossem mesmo sem estar doentes, porque a tosse, como eu disse, é um mecanismo de defesa. Então, crianças normais, sem doença nenhuma, podem tossir por volta de 11 vezes por dia e isso não representar nada, nenhuma doença. A principal causa de longe, eu diria que mais de 90% dos casos de tosse em crianças são por conta de infecções de vias aéreas superiores, que nada mais é do que resfriado comum. Então, crianças que são normais, que não têm a imunidade prejudicada, elas vão ficar doentes por volta de 8 a 12 vezes no ano. Então, isso eu estou dizendo de crianças que frequentam creches e escolas. Então, vejam bem, a tosse geralmente ela dura por volta de 10 dias, mas pode se prolongar até por 25 dias. Ou seja, a criança nem está doente mais, mas a tosse é a última a ir embora. Se a criança fica doente por volta de 12 vezes no ano, ou seja, uma vez no mês, a tosse praticamente emenda uma com a outra. E é aí que a mãe e o pai vão no pronto-socorro e dizem: doutor, essa criança está tossindo há 3 meses, a gente tem que dar um xarope para ela. E afinal de contas, xarope adianta para a criança? E eu vou dizer para você colocar isso na sua cabeça e na cabeça de todo mundo que você conhece. Não adianta para a criança. E inclusive em menores de 2 anos, os xaropes são contraindicados, não pode dar. Eu sei que tem alguns pediatras que ainda receitam e alguns médicos também que passam e prescrevem esses xaropes para criança, mas não pode dar. Mami, papi, curioso, coloque isso na sua cabeça. Outra dúvida muito comum, principalmente dos avós, é a seguinte: doutor, ele está tossindo, tem catarro e ele não coloca para fora. Mas o porquê que isso acontece, gente? A tosse, como eu falei para vocês, ela impede que as coisas vá para o pulmão. Então, a partir do momento que a criança tosse, a criança muito pequena, ela não sabe jogar, ela não sabe cuspir. Então, o que ela faz? Ela engole. Isso tem algum problema? Não, nenhum. Porque, como eu digo sempre, vai para o estômago, vai para o intestino e vai sair no cocô. É uma forma que a criança tem de eliminar esse catarro. E quando vocês têm que se preocupar com a tosse, procurar uma consulta médica? Primeiramente, quando se tem cansaço. Eu costumo perguntar para os pais se o bebê tem cansaço e eles falam: sim, ele dorme bastante, está dormindo muito nessa última semana. Gente, não é isso. Cansaço que eu digo é da respiração. Se ele está puxando muito ar, respirando com dificuldade. Em segundo lugar, quando se tem aquela tosse mais intensa, ou seja, mais de 11 vezes por dia em recém-nascidos ou crianças menores que 6 meses. Em terceiro lugar, quando ocorrer engasgo e tiver acompanhado de cianose, que é a criança ficar azulzinha, às vezes na face, às vezes só nos membros. Em quarto lugar, quando se der por catarro por mais de 4 semanas, ou seja, passou de 4 semanas, deve ser avaliado. Quando for seca e principalmente à noite. Isso acontece muito da tosse começar repentinamente e isso sugere uma doença para a gente, por isso tem que procurar o pronto atendimento. Quando estiver associada a outros sintomas, como perda de peso, febre persistente e a falta de ar que eu já falei ali no começo. Então, afinal de contas, se o xarope não funciona, como tratar a tosse dessa criança?
A resposta mais simples é que a gente não trata, a não ser que seja associada a alguma doença de base, alguma doença que precise de antibiótico, alguma doença que precise de algumas medicações inalatórias. Mas, por regra geral, aquela tosse de resfriado não é tratada. Mas eu disse para você que eu ia contar o melhor remédio para tosse. E esse remédio ele está mais acessível do que você pode imaginar. Ele se chama mel. O mel natural para crianças maiores de 1 ano de idade é o melhor remédio que se tem para tosse. Como eu disse, xaropes são contraindicados em menores de 2 anos e acima de 2 anos os estudos dizem que não tem diferença na duração da tosse, na frequência da tosse quando se dá xaropes para crianças maiores de 2 anos. Portanto, se sua criança começa com tosse sem aquelas características de alarme, o melhor remédio, a melhor recomendação é observação e mel, se você sabe da procedência desse material. E aí, gostou dessas dicas? Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, até o próximo!